Fala pessoal, Shalom no coração, sejam muito bem-vindos ao nosso devocional. Abra a tua Bíblia comigo, na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 7. Eu quero ler com vocês do versículo 19 em diante. Nós estamos aqui numa série em Romanos. Ontem nós concluímos o capítulo 6 e talvez quem está aqui todo dia se pergunte assim, Tiago, por que foi logo para o final do capítulo 7? Porque o que está escrito entre os versículos 19 e 24, que é o que nós vamos ler, é basicamente um resumo de todo o capítulo. Então é claro que você pode ler em casa, na hora que você desejar, o capítulo inteiro. Porém, como o nosso devocional ele tem um propósito de ser mais dinâmico, mais rápido, eu peguei estes versículos que resumem o que o capítulo está dizendo para nós trabalharmos hoje aqui, tá bom? Se você é novo ou nova por aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações e vem com a gente de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Inclusive, quero fazer um adendo antes de nós entrarmos na carta de Paulo aos Romanos, gente, sobre o que está acontecendo no Rio Grande do Sul, né? Os nossos devocionais sempre ficam salvos aqui desde o dia 2 de janeiro de 2023. Então pode ser que alguém esteja assistindo esse devocional lá na frente e a coisa já tenha se resolvido. Mas nós estamos vivendo uma situação, assim, não falo nós como Brasil, né? Mas especificamente o povo do Rio Grande do Sul, as pessoas que ali moram, estão passando por uma situação de calamidade que, confesso, eu nunca vi na vida. Proporções do que está acontecendo lá eu só vi no dilúvio, lá em Gênesis. Já vi cidades sofrendo grandes enchentes, aqui na Bahia no ano passado, inclusive. A situação foi calamitosa no sul da Bahia, mas para abranger uma quantidade de cidades, como está acontecendo no Rio Grande do Sul, confesso que eu não me lembro. Pode ter acontecido, mas não me lembro. Inclusive tenho amigos pessoais, amigos de infância até, de toda uma vida, inclusive, que residem lá no sul, lá no Rio Grande do Sul, e estão numa cidade lá que é próxima, né? Pessoas até que podem ser assistindo esse devocional. Então, estou muito, muito compadecido, coração de certa forma angustiado pelo que está acontecendo, e eu trago essa observação para trazer o seguinte alerta. Tome muito cuidado com uma infinidade de pessoas que têm gerado chave Pix para fazer as doações, e é claro, a minha ideia não é duvidar do caráter de ninguém, mas a gente sabe que, infelizmente, muitos aproveitadores se apoderam dessas situações para dar golpe, para desviar as coisas. Então, se você for fazer uma doação chave Pix, procure, por favor, uma entidade, uma instituição, uma pessoa da sua plena confiança, tá bom? A nossa igreja vai ser, quando eu falo nossa igreja local, a Lírio Armação aqui em Salvador, ela vai ser um ponto de coleta para várias pessoas aqui de Salvador. Fechamos uma parceria preciosa com alguns jornalistas, influenciadores e uma empresa de transportes que vai fazer a transferência desses bens, né? Alimentos, equipamentos de higiene, de limpeza, todas as doações. A nossa igreja será um ponto de doação, então a gente já tem um local confiável para poder doar. Mas chave Pix, em especial, tome muito cuidado. Procure instituições sérias que você conhece pessoalmente. Inclusive lá no meu Instagram, eu coloquei no story a Jocum Gaúcha, @JocumGaúcha, que é uma base da Jocum, que fica lá no Rio Grande do Sul, numa das cidades que foi atingida, cujos missionários eu conheço pessoalmente. Inclusive, quem é da minha igreja local, tem alguns irmãos que frequentam aqui o devocional diariamente, vão se lembrar de alguns missionários que estiveram conosco no ano passado, durante algumas semanas, fazendo um trabalho missionário e se hospedando diretamente na igreja. Eles fazem parte da Jocum Gaúcha. Então, são pessoas que nós conhecemos, que nós sabemos do zelo e do envolvimento na obra de Deus. Eu, particularmente, Tiago, não falo em nome de ninguém a não ser o meu. Eu, Tiago, fiz a doação para eles diretamente, a chave Pix. E aí, se você quiser doar alimentos, roupas, outras coisas, a nossa igreja vai ser um ponto para receber de toda Salvador esses equipamentos, esses alimentos, esses utensílios, essas roupas, e nós vamos transferir para uma base lá do Rio Grande do Sul. Tá bom? Que bênção isso, bênção que nós podemos, de alguma forma, poder ajudar, né? A tristeza é muita, são dezenas de pessoas que morreram. Infelizmente, a expectativa é que passe de centenas. Nesse momento que eu falo, ainda não chegou a 100, mas infelizmente a expectativa é que ultrapasse. Fora isso, tantos bens que se perderam, pessoas que se prejudicaram profundamente nessa situação da qual não há palavras. Então, quero te convidar a você ajudar tanto em oração quanto em doação, seja doando uma quantia, né, numa chave Pix, ou fazendo uma doação de roupa, de alimentos e de algumas coisas
que as pessoas lá no Rio Grande do Sul estão precisando. Tá bom, gente? Feito esse parêntese, esse asterisco, vamos para Romanos capítulo 7, versículos 19 em diante, diz assim: Pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Ora, se faço o que eu não quero, já não sou eu quem o faz, mas o pecado que habita em mim. Assim, encontro esta lei que atua em mim. Quando quero fazer o bem, o mal está junto a mim. Pois no íntimo do meu ser, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo outra lei atuando nos membros do meu corpo, guerreando contra a lei da minha mente, tornando-me prisioneiro da lei do pecado que atua em meus membros. Miserável homem que sou, quem me libertará do corpo sujeito a esta morte? Veja só, essa leitura parece a princípio um pouco complicada de absorver. A princípio. Talvez até você pense, Thiago, você leu, não entendi nada. Fique tranquilo. Vou te explicar de um modo muito simples para você entender o que o apóstolo Paulo está descrevendo. Inclusive tem uma canção da Lu Melpídio, cujo nome é Liberta-me de Mim. Quem já viu essa música? Então liberta-me de mim, eu quero ser a sua casa. E essa música, ela é justamente a descrição poética desse trecho da Bíblia. E o que o apóstolo Paulo quer dizer é que nós precisamos reconhecer a nossa dualidade interior. O que é isso, Tiago? Dualidade interior. Que dentro de nós existe uma guerra. E essa guerra se dá entre carne e espírito. Quem lembra aí do devocional Batalha na Mente, que eu citei, sobre essa guerra interior? E o apóstolo Paulo vai, inclusive, reconhecer que nele, um grande homem de Deus, um grande servo de Deus, ele tem essa guerra no seu interior o tempo todo. Então, se o apóstolo Paulo, que foi um grande homem de Deus, profundíssimo em Deus, eu acho que o apóstolo Paulo, se juntar todo mundo aqui, não dá quem era o apóstolo Paulo. A verdade é essa. E esse cara, nesse nível de espiritualidade, nesse nível de revelação, nesse nível de intimidade com Deus, ele tinha a guerra no interior dele. Então, quem somos nós, quem sou eu, quem é você, para negarmos que existe essa luta dentro de nós? A grande verdade é o seguinte, hoje eu não vou enrolar não. Na verdade, eu nunca enrolo, né? Mas hoje eu vou ser mais direto. Olha só, o grande problema é que muitos de nós não reconhecemos as nossas fraquezas e quem não reconhece fraqueza, normalmente vai cair nelas. Quem não confessa a tentação, acaba tendo que confessar pecado. O evangelho não é uma mensagem para dizer você é forte, você é bom, você pode, você é o talentoso, você é o campeão. Não. Isso aí você vai procurar nas redes sociais, você vai procurar um coach motivacional, você vai procurar uma pessoa que gosta de você para dizer isso. O evangelho, ele vem para revelar as nossas misérias, tá? Se você veio aqui procurar, Thiago, vim aqui receber uma palavra de motivação, você fala isso, exatamente, isso aqui vai ser libertador para a sua vida. Receba isso com seu coração aberto. O evangelho, ele vem para revelar as nossas misérias. E uma vez que as nossas misérias são reveladas, nós encontramos soluções para ela em Cristo. Então, nós precisamos reconhecer que dentro de nós existe uma guerra no nosso interior. Uma guerra entre a carne e o Espírito, entre a nossa natureza pecaminosa e o Espírito de Deus, que agora que fizemos uma aliança com Cristo, ele habita em nós. Essa é a exata razão pelo qual você pode, e provavelmente você vai amar a Deus com todo o seu coração, com toda a sua sinceridade, com todo o seu desejo, e ainda assim você vai sentir vontade de pecar, porque existe uma guerra dentro de você. Não é dupla personalidade, tá, gente? É apenas uma redenção que está em processo. Você já começou a ser redimido por Deus, mas ainda está preso nesse corpo. Por isso que o apóstolo Paulo fala isso, né? Deixa eu pegar aqui. Deixa eu relembrar aqui o versículo. O apóstolo Paulo fala aqui, olha aqui, versículo 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Palavra dura. O apóstolo Paulo vai dizendo, olha, enquanto eu estiver nesse corpo, eu vou passar por isso. E, gente, eu não estou citando sobre alguém que é viciado em algum pecado.
sobre alguém que tem um pecado oculto. Tiago, aquele pecado eu não consigo vencer. Não é sobre isso, não. Até você mesmo que já venceu os seus vícios, os seus pecados. Preste bem atenção. Os pecados que você venceu, se você deixar de vigiar um dia só, tô falando de uma semana não, um dia só, se você deixar de vigiar um dia, você volta a cair neles ou não? Um dia que você não vigia, o pecado vai, toma você de assalto. É como o volante desbalanceado. Ele está inclinado ali para a direita, mas você prende ele. Você está prendendo o volante ali a viagem toda, mas na hora que você soltar, ele vai inclinar de novo. Então tome muito cuidado em subestimar a sua capacidade de fazer o pior. Normalmente essa mensagem ela é dada num contexto de motivação. Né? Olha, não subestime onde você pode chegar, porque você pode superar limites, você pode romper barreiras de fato. Você pode superar limites para o bem, mas você pode superar limites para o mal. Você pode romper barreiras para o bem, mas você pode romper barreiras para o mal. Então nunca despreze que dentro de você existe e sempre existirá uma dualidade, uma guerra entre carne e espírito. Essa é a primeira coisa, o primeiro passo. Para você vencer, quer ser livre do pecado de fato, você tem que reconhecer sua fraqueza. Segundo lugar, agora que você reconhece essa fraqueza, você se coloca debaixo da dependência de Deus. E o que é isso de modo prático, tá? Porque certamente você já ouviu isso aqui milhões de vezes. Tiago, sempre ouço sobre a dependência de Deus. O que é? Como é que eu dependo de Deus de modo fraco? Depender de Deus é o seguinte, é você entender que o que Deus te pede só vai funcionar do jeito dele. Vou falar até de novo aqui para você memorizar isso aqui. Ó. O que Deus te pede só vai funcionar do jeito dele. Tá? Então, quando Deus estabelece um propósito na sua vida, você fala assim, Tiago, já entendi qual é a vontade de Deus. Agora, para você fazer essa vontade, viver essa vontade, existe uma forma. Olha como fala a oração do Pai Nosso. Seja feita a sua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. Ou seja, a vontade de Deus vai ser feita, mas tem uma forma dela ser feita. Que forma é essa? Seja feita na terra como ela é feita no céu. Então nós olhamos para o céu, nós olhamos para Deus para entender como executar essa vontade dele. Então, caminhar debaixo da dependência do Senhor é dizer o seguinte, os meus métodos não funcionam, os métodos de Deus, sim. É você abrir mão da confiança nos seus próprios métodos e abraçar os métodos de Deus. Isso é caminhar debaixo da dependência de Deus. É você abraçar o que a palavra diz. Por mais profunda que seja a sua convicção, quando ela se choca com a palavra, fique com a palavra. Por mais profunda que seja a sua convicção, quando ela se choca com a palavra, fique com a palavra. Tiago, você tem convicções que se chocam com a palavra? Com certeza. Com certeza. Se você lê a Bíblia e a Bíblia não te confronta, você está lendo a Bíblia errado. Porque quando você, de fato, mergulha no texto bíblico, é aquilo que eu brinco aqui, né? A gente sempre fala aqui, ó, devocional de segunda a sexta, 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus e deixando ela mergulhar em você também. Porque quando nós somos expostos à palavra, ela confronta algumas convicções pessoais. E aí, Thiago, então já que você tem uma convicção, a Bíblia tem outra, o que é que você faz? Eu tenho que abrir mão da minha convicção. Eu já confio de que se a Bíblia fala uma coisa e eu falo outra, eu estou errado e a Bíblia está certa. E a partir desta decisão, eu caminho em dependência da palavra de Deus. Eu sempre brinco com um amigo, dizendo assim, fala, olha, esse amigo especial, né? Fala, olha, nós temos uma tendência a sermos controladores. Então a gente tem que reconhecer essa fraqueza, que é a tendência a controlar, e caminhar debaixo da dependência. O que é caminhar debaixo da dependência de Deus? Nesse caso específico, é abrir mão de um espírito controlador e confiar que Deus está no controle. Confiar que Deus cuida de nós, das situações que nós vivemos, mais do que nós sabemos nos cuidar. Deus sabe cuidar de você mais do que você sabe se cuidar. Então, primeiro, reconheça que existe uma guerra no seu interior. Segundo, para vencer essa guerra, caminhe debaixo da dependência de Deus. O que é depender de Deus?
é abrir mão das suas convicções e abraçar as convicções de Deus. Terceiro, viva uma vida completamente inclinada ao Senhor. Para nós fecharmos isso aqui, como é que o apóstolo Paulo, como é que ele passava por uma situação como essa, uma guerra interior como essa, e ele era mais que vencedor? Porque ele tinha uma disciplina espiritual constante. O apóstolo Paulo tinha uma convicção do propósito dele muito forte. Diferente de nós, que muitas vezes temos um espírito vacilante, o apóstolo Paulo, ele sabia o que queria. Sabe por que muitas vezes nós vacilamos? Quando eu falo de vacilar, assim, de espírito vacilante, né? Nós não estamos tão convictos. Porque no fundo, a gente não se entregou a Deus por inteiro. No fundo, a gente está tentando se entregar a Deus aos poucos. Eu sei que cada um tem sua história, mas se entregar a Deus aos poucos é você controlar a situação. Fala, não, isso aqui hoje eu entrego a Deus, o outro ainda não entrego. Essa parte da minha vida aqui eu entrego, mas essa outra parte aqui eu vou analisar direitinho. Será que essa parte aqui tem que entregar mesmo? Não tem? Isso aqui eu não gostei não. Vou só com essa parte aqui. Está controlando o relacionamento com Deus. Já quando você se entrega por inteiro, é quando você diz assim, ó, Deus, faz o que você quiser. E normalmente são essas pessoas que experimentam um maior nível de transformação que elas podem acessar. Quer viver de fato um nível de transformação, se no mais profundo nível que está disponível para você, você precisa se entregar por inteiro a Deus. Você precisa quebrar essas reservas que você tem com Deus. Talvez você tenha reservas com algumas questões específicas. E essas reservas, esses bloqueios que você tem, são áreas que você ainda está controlando. É como se você dissesse para Deus assim, ó, Deus, essa parte aqui, deixa comigo, eu me viro nessa parte. Querido, no Evangelho não existe eu me viro. No Evangelho existe o seguinte, Deus, sem ti eu não consigo. Entra na minha casa, entra na minha vida, entra no meu coração, faz a diferença, porque sem ti eu não consigo. Entende? Então, guarde isso no teu coração. Entendendo que essa guerra que você está passando agora, que você vai passar no seu interior pelo resto da sua vida, ela é uma guerra que todo mundo passa, não é só você, que o apóstolo Paulo, um grandíssimo homem de Deus, também passou, e que neste trecho ele revela como vencer essa guerra. Reconheça, miserável homem que sou. Reconheça que você é dependente de Deus. Reconheça que mesmo amando ao Senhor de todo o seu coração, você ainda passará por profundas tentações e profundas questões. E para vencer esses processos, na verdade, esses processos, eles servem para nos revelar o quanto nós estamos entregues a Deus. Faça uma avaliação no teu próprio coração, não precisa revelar para ninguém, não precisa contar para ninguém, no teu próprio coração. Faz uma avaliação. Quantos por cento da sua vida, de fato, está nas mãos do Senhor? Agora, calma. Coloque isso no papel. Não precisa mostrar a ninguém, não precisa tirar foto, não precisa postar em lugar nenhum, mas coloque no papel. Sabe por quê? Porque o nosso modo automático é dizer, Thiago, eu entreguei minha vida toda para Jesus. Entregou não. Entregou não. Se você for rastrear algumas situações da sua vida, você vai ver que você não entregou toda a sua vida para Jesus. Você pode ter começado a entregar, mas o processo precisa continuar até que você se entregue por inteiro. E aí, como esse próprio apóstolo Paulo, que escreveu esse trecho que nós acabamos de ler, tem uma hora que ele fala assim, ó, hoje não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Você tem dimensão do que é isso, velho? Rapaz, olha a dimensão dessa frase. Hoje não mais vivo eu, Cristo vive em mim. Isso é um nível de transformação tão grande, tão profundo, tão intenso, que se nós formos humildes, iremos reconhecer que nós ainda não chegamos. Mas essa não é uma palavra de acusação de Deus contra você. Pelo contrário, é um chamado, onde Deus está iluminando o teu coração para que você consiga vir para mais perto. Porque Ele tem mais para você. Amém? Vamos fechar esse devocional aqui hoje, a gente quer fazer uma oração. E eu sempre oro aqui por você, pelo devocional, para que a palavra entre no seu coração. Mas hoje, em especial, também quero unir a sua fé com a minha, para nós orarmos pelos nossos irmãos lá do Rio Grande do Sul. Vamos lá?
Senhor Deus, obrigado, Pai, por essa palavra, pela tua direção, para nós vencermos essa guerra que se instala em nosso interior dia após dia, na vida de todos nós, sem exceção. Vem tendo misericórdia de nós, Pai, e nos ajuda a nos entregarmos por inteiros a Ti, porque sem a sua ajuda nem isso a gente consegue fazer. Meu Pai, eu quero aproveitar esse momento e te clamar, fazer um clamor especial, por livramento, por misericórdia, por derramamento de graça, por todo o povo do Rio Grande do Sul. Pessoas que ali estão passando por uma situação tão calamitosa, Pai. E só o Senhor sabe de fato a gravidade, a profundidade do que eles já viveram nos últimos dias e do que podem viver nos dias que estão por vir. Eu te peço, Deus, toca no coração de muitas pessoas, para que possam doar, para que possam contribuir, para que possam ser a parte visível do Deus invisível. Usa-nos com misericórdia, Pai. Ouve as nossas orações. Cessa, Pai, esse quadro tão danoso que eles estão passando. E tem misericórdia da vida de cada um ali, ó Deus. Sabemos que muitas vidas já se foram por conta disso. Mas eu quero te pedir, Pai, por livramento de morte. Por livramento de morte, Deus. De tantas pessoas que estão ali já para partirem. Já estão sem comer, já estão sem beber há um tempo, já estão no estado em que nenhuma mão humana consegue mais ajudar. Mas o Senhor pode todas as coisas. Tem misericórdia, Pai, que essa oração alcance o teu coração, alcance o teu trono. E a tua mão desça como intervenção naquelas vidas, naquela situação. Em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém, gente? Deixa um like nesse vídeo, o seu like é muito importante e tão importante quanto o seu like é você deixar aqui o teu feedback. Qual foi a parte em que Deus mais falou ao teu coração nesse devocional? Coloca aqui, Thiago, essa parte aqui foi o que mais ficou no meu coração. Seu feedback é muito importante e eu sempre faço questão de responder todos os comentários aqui e assim a gente vai mantendo a interação e um pouco de comunhão, tá bom? Tamo junto sempre de segunda a sexta, às 7h30 da manhã, sempre começando o dia mergulhando na palavra de Deus. Shalom no coração, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.